Então vá, pronto, está a gravar, vamos começar. Olá a todos. Este é o primeiro episódio do nosso podcast que ainda não temos o nome para ele e deixamos aqui até o desafio, se houver alguém a ouvir e a assistir a este primeiro episódio, dicas aceitam-se para o nome deste podcast. Nós aqui somos três investidores muito focados em ações. Comigo está o Diogo e o Gonçalo. Eles já vão fazer cada um deles a sua apresentação. Olá, malta. Olá. E nós conhecemos, pelo menos o Gonçalo eu lembro, e acho que o Diogo também foi na mesma altura, foi no Book Club organizado pelo Luís Jordão, e conhecemos, fomos beber umas cervejinhas a seguir ao evento, e depois mais tarde voltámos a encontrar-nos na despedida do Afonso, que outro amigo que foi fazer Erasmus ou mestrado, na verdade, para a Holanda. Entretanto, criámos um grupo de WhatsApp e estamos sempre ao paleiro no grupo de WhatsApp a comentar o que é que se passa por esse mundo, desde as GameStops a whatever, qualquer coisa que se passe. E decidimos então trazer isto e realmente conversarmos. Está toda a gente em casa, agora que há lockdown redobrado, estamos todos em casa e assim, em vez de estarmos a bater bolas no WhatsApp, batemos bolas quase frente a frente e decidimos abrir isto e fazer disto uma espécie de podcast. Vamos ver se isto corre bem. Hum, Nós temos a primeira ideia foi começar com um modelo do género do Acquires Podcast do Tobias Carlyle. E se vocês quiserem ver um podcast de qualidade, assistam àquele, esqueçam este. E, Bom conselho. exato, vamos ver. Pronto, isto ainda bem que começa já a mandarem umas bujardas. Nós não temos ainda o formato certo, ainda não temos o nome, ainda não temos genérico. Devia haver um disclaimer no início, podemos fazê-lo a seguir. Podemos deixar aqui para o Gonçalo, que é o nosso CFA, fazer o disclaimer disto. Portanto, vamos ver onde é que vai dar. É o primeiro episódio. Cada um de nós traz um tema. Vamos tentar enquadrar os três temas numa conversa fluida. Vamos ver se dá resultado ou não. E então eu passo a palavra aqui ao nosso bom amigo, um deles. Qual de vocês é que quer começar para fazer uma breve apresentação de Sim, vocês? eu posso começar e desde já, Manuel, acho muito bem que começas a pôr a fasquia muito baixa, desde já recomendando para verem outras coisas e que é para o pessoal não se desapontar, os poucos que vão ver. Mas, começando com uma breve introdução sobre mim, eu adoro o tema de finanças em geral e ações em particular. Estudei finanças, trabalhei num banco de investimento como analista de ações, depois trabalhei como analista de crédito e depois voltei a trabalhar outra vez como analista de ações. Trabalhei em Portugal, em Espanha e na Alemanha. E desde há 3 anos para cá decidi focar-me só no meu portfólio individual e continuar a analisar ações, mas só com vista não de recomendar aos outros, mas de investir nelas eu próprio. E faço isto, como disse, há uns aninhos, há quase 3, e tenho gostado bastante. Diogo. Da minha parte, eu nunca trabalhei em área de finanças, eu sempre trabalhei em IT, a minha formação base é engenharia, eletrotécnica, na verdade, e desde que acabei o curso sempre estive envolvido em projetos de desenvolvimento de software, mas sempre fui interessado em matemática e sempre tive um fascínio por números e foi daí que começou o meu interesse. Bom, eu É isso. arquiteto, ex-arquiteto, descobri o mundo mais ou menos ali como o Gonçalo, só que eu não estava na área, descobri o mundo das ações e decidi fazer disto vida. Entretanto, lancei o meu próprio projeto, Ball in Stocks, e agora encontrei estes dois senhores com quem debate muito, estamos sempre ao paleio e decidimos trazer isso. Portanto, assim muito simples. Gonçalo, faz o disclaimer. O disclaimer, que é claro que quer que digamos aqui, não é nenhuma recomendação para investir, e cada qual tem o direito à sua opinião, mas nada disto é uma recomendação. Perfeito. Portanto, nós vamos apresentar, cada um de nós vai apresentar os seus temas. Gonçalo, vais falar, eu vou falar, vou criar aqui um bocadinho de conflito ao início, falar sobre passive investment e investimento ativo, investimento passivo, investimento ativo, e depois passar um bocadinho para outros temas que vão ligar ao do Gonçalo. Gonçalo, qual é o teu tema?
O meu tema será Growth versus Value. Basicamente, ações que são vistas como de elevado crescimento e, portanto, transacionam teoricamente a múltiplos mais elevados, e versus outras que são mais, estão mais estagnadas e são vistas como value. E é desmistificar um bocadinho estas duas coisas. Diogo? Da minha parte, eu vou falar sobre SaaS, né? Software as a Service, como modelo de negócio, e a transição que houve nas empresas de software do modelo antigo, tradicional de venda de software, para o modelo hoje em dia, que eu considero que é um modelo muito melhor e dos melhores modelos económicos que anda aí como empresas, né? De maneira geral. Uhum. Portanto, começo eu, depois passamos ao Gonçalo e depois ao Diogo e vamos ver se este se encadeia. Olha, aqui está uma gafe. Encadeia. Perfeitamente ou não, encadeia. Bom, então isto há um tema recorrente. Eu vou assistindo, e mais uma vez falamos aqui do grande Luís Jordão, que tem sido muito ativo nas redes sociais e tem o grupo dele do Fire Talks e é muito ativo a ensinar e a divulgar o investimento passivo. E para quem não sabe, e depois isto a diferença entre investimento passivo e investimento ativo, depois tem as suas nuances, mas basicamente o investimento passivo normalmente é o investimento num fundo que replica um índice, normalmente um americano, pode não ser, e para o qual as pessoas contribuem automaticamente, mensalmente, e pensam naquilo a longo prazo e não estão sequer chateados com as flutuações do mercado. Enquanto o investimento ativo há vários tipos de investimento ativo, mas um deles será estudarmos as empresas, analisarmos e fazermos stock picking, escolhermos as empresas as que achamos que vão ser melhores do que o mercado. E é uma luta relativa entre mercado e as capacidades do gestor, seja ele particular ou seja ele num banco, não é num banco, mas está-me a falhar a palavra, numa gestora de ativos, basicamente. No Pronto, fundo. exato. E depois existem online especialmente, existem muitas bocas, ou muitas conversas, não, tu não devias fazer isto, devias era fazer isto, porque os gestores ativos está comprovado, e há uma quantidade de estudos enorme, que é muito difícil baterem um mercado, um destes índices americanos, vamos dizer o S&P 500, mas pode ser outro qualquer, e podem eventualmente conseguir durante 10 anos bater o mercado, mas ao fim de 30 anos o mercado é imbatível e não devíamos perder tempo com isso. E, obviamente, que e antes que alguém venha depois aqui nas redes sociais cair bem em cima, eu sou da opinião que o default devia ser provavelmente, e eu reservo, no disclaimer também devia estar isto, eu reservo-me o direito a mudar de opinião consoante vou aprendendo e vou sabendo mais dia após dia. E eu acho que o default deverá provavelmente ser, e isto cada um terá que olhar para si e ver se lhe assenta bem ou não, será investimento passivo. Que as pessoas não têm tempo para andar a aprender a investir em ações, a aprender análise fundamental, a ler contas, etc, etc. E assim todos os meses lhes sai do ordenado, lhes cai o ordenado na conta e sai da conta diretamente para um tipo de investimento passivo e as pessoas nem estão aí e provavelmente este é o melhor, é um dos bons investimentos para a maioria do pessoal. Só que, para quem gosta disto, como nós os três que aqui estamos, isto é, e eu ontem brincava no WhatsApp, é como ir ao McDonald's e pedir uma salada. Tipo, ninguém vai ao McDonald's pedir uma salada, quem gosta de McDonald's, não é? Opa, o gajo pode lá ir e não gostar ou eventualmente pedir uma salada, mas pronto, mas regra geral, o gajo vai ao McDonald's e sabe que lhe faz mal, ou que no futuro aquilo lhe pode fazer mal, só que é bom, portanto, existe sempre, logicamente, um balance, um equilíbrio entre aquilo que nós gostamos e aquilo que nos faz bem. Às vezes coincidem, e perfeito se isso acontecer, mas vamos dizer que fazer stock picking nos faz mal em comparação a investir no mercado ou a investir passivamente. E isto tudo é muito discutível e podíamos estar aqui dias e dias só a discutir se é realmente melhor um ou melhor o outro. Não, não é o meu ponto nesse momento. O meu ponto é que, para mim, o stock picking é melhor. Porque existe uma coisa, eu acho que
fui eu que inventei este termo, que é o Return on Life, que é o retorno sobre a vida. Isto é a mesma coisa que, por exemplo, eu sou de Coimbra e Coimbra há uma festa muito grande, toda a gente conhece, que é a queima das fitas. Toda a gente sabe que é uma destruição de 7 dias em que um gajo anda bêbado todos os dias de manhã à noite e acorda todo bêbado e vai. E isto obviamente faz mal a todos os estudantes. Opa, mas Coimbra sem a queima não era Coimbra, tinha metade da piada. Ok, pronto. Portanto, existe na vida, também, como todos sabemos, isto é stating the obvious, mas é interessante ainda assim pensar sobre isso. Existe sempre o retorno que tiramos da vida, a piada de andar aqui, comer leitão à barrada e sair dali, pá, depois de comer muito leitão. Diz-me, Sal, estavas aí a dizer. Não, isso eu acho que tem todo o sentido. O principal objetivo da vida é maximizar a felicidade, não é necessariamente maximizar o retorno ou o dinheiro que temos. Portanto, por esse prisma, se é uma coisa que te faz feliz, a stock picking faz todo o sentido, mesmo que percas dinheiro. Eu já cheguei a pensar nisto, eu nunca o disse, mas até eu podia chegar ao cúmulo, e isto é um cúmulo, de pôr o meu dinheiro todo no índice e continuar a estudar empresas, porque dá-me um gozo tremendo estudar empresas, realmente. Claro que depois eu dá-me um gozo porque é uma caça ao tesouro, como tu sabes, nós estamos sempre a tentar encontrar um tesouro que ninguém reparou ainda, ou assim. Portanto, sim, sim. E isto para dizer, pronto, diz Diogo, desculpa, eu acho que tu estás on mute, Diogo. Pois estou, é Ah, verdade. Eu ia dizer que isto é como tudo, não é? Na minha opinião, os fundos indexados, o investimento passivo foi das melhores coisas que aconteceu nos investimentos, porque veio democratizar o investimento para muito mais gente e veio beneficiar todos os investidores em troca da indústria financeira, que cobrava taxas altíssimas e que era um custo enorme para os investidores. Agora, isto é como tudo, não é? Cada caso é um caso e claramente que há pessoas que continuam a ter vantagens em ter que escolher ações, não é? Do que estar a investir passivamente. E depois também há o revés da medalha, que é quanto mais pessoas investem passivamente, maior retorno pode vir a ter um investidor ativo, não é? Eu Portanto, isso é concordo e discordo disso. Eu ainda não sei onde me posiciono em relação a isso. E no outro dia, ontem, acho que até estávamos a falar no WhatsApp, em relação a um múltiplo. Se toda a gente usar EV to Sales, por exemplo, e para quem não sabe, é um múltiplo, é o valor da empresa total sobre as vendas. E normalmente pode não ser o múltiplo certo, nem sequer quero entrar nisso agora, mas partindo do princípio que é um múltiplo errado, se toda a gente usar um múltiplo errado e se toda a gente se reger pelo múltiplo errado, faz sentido seres o único que vê a verdade e que vê que aquele é o múltiplo errado, devemos é usar o outro. Se o mercado anda, der sempre valor a um tipo de investimento, se ele é pior do que outro, tu podes nunca, e vamos dizer que nunca o mercado muda a sua perspectiva, vamos dizer que está sempre a olhar, e até podemos olhar para as SaaS, e não olha para empresas de pinheiros, por exemplo, tipo, tu se calhar nunca vais ter retornos das empresas de pinheiros. Isso não é verdade, porque em última análise o teu retorno é sempre o retorno em que queres que as empresas entregam, quer que seja em recompra de ações ou em dividendos ou do que é que seja. Portanto, independentemente do múltiplo, se esperares 40 anos e se a empresa te for devolver o dinheiro em recompras, em dividendos, etc., tu sais beneficiado, não é? Agora, se isso nunca acontecer e só se as métricas se mantiverem iguais ao que são hoje, então a empresa na verdade não valia nada porque ela não retornou dinheiro nenhum. Também se pode ver isso dessa maneira. Não, certo, e no limite podes sempre liquidar a empresa. Não é? O problema é que Tens que é comprar muito tudo. raro tu veres uma equipa de gestão a liquidar a empresa e a dizer, já não há nada a fazer. Eles vão gastar a tentar entrar noutros mercados e noutras verticais. É raríssimo isso acontecer, Gonçalo. Acho eu. Não é, sim, às vezes ocorre, mas é relativamente raro. Mas Talvez se for. Sim, o desculpa. que se vê mais é nas empresas que têm fazerem spin-offs, não é? Quando acham que a soma das partes não faz sentido, que o mercado não está a valorizar tudo, fazem vários spin-offs e tornam claro o que é o valor de cada parte
e, Uhum. mas a liquidação da empresa para criar valor é bastante raro. Existem um nicho de managers que são normalmente os sócios maioritários que o fazem, e tu vês agora com os retailers, por exemplo, no outro dia estava a olhar para a Dealers e há mais. Não sei se como é que se chama? A Sears também fez isso, porque na verdade a Sears fez o que tu estás a dizer, fez o spin-off da propriedade para a Seritage Properties. Mas acontece isso muito quando o manager, quando o CEO é o sócio maioritário, porque ele também quer receber o valor, exatamente, exatamente. Claro, claro. O mais importante nesses casos, nos casos o mais importante normalmente é os incentivos estarem alinhados, não Uhum. é? Se a gestão ou os proprietários da empresa estiverem alinhados contigo como acionista minoritário e houver um desfazamento tal do preço que a ação está a cotar e o retorno e o valor que está dentro da empresa, eles vão se focar em eliminar esse gap. Nós ainda ontem estávamos a falar em incentivos Sim. e eu agora lembrei-me de uma empresa que é um REIT, uma gestora de imobiliário, que eu há uns meses vi, ou há umas semanas, já não sei, tem os incentivos perfeitos que qualquer empresa devia ter, mas obviamente que é impossível da maior parte das empresas ter, que era o CEO da empresa, que detém 35% do REIT. Como é que se chama o REIT, lembras-te? Lembram-me, BSR REIT. É imobiliário residencial, multifamily residential, nos Estados Unidos. E o CEO tem 35% da empresa, não tem ordenado, não tem opções, não tem remuneração variável, não tem absolutamente nada. A única coisa que tem é o que todos os outros acionistas têm, porque os REITs são obrigados a distribuir dividendos. Sim. E, portanto, ele, como tem 35% da empresa, recebe os dividendos de igual forma que os outros acionistas. De resto, ele tem zero remuneração da empresa. E é dono de um terço do REIT. É um bocadinho não há como vários. o Buffett, não é? O Buffett recebe 100 capas por ano da Berkshire. Sim, exatamente. E não há não sei se era o Zuckerberg ou numa destas tecnológicas quaisquer que eles Sim, reduziram o seu salário em €1, não foi? Era Ou Mark? um dólar, Um sim, dólar. sim. Sim. E, portanto, incentivo completamente alinhado com qualquer acionista. Ele nem há outra maneira dele fazer dinheiro. A não Depois ser, pode todo o dinheiro que ele acontecer. recebe é o que qualquer outro acionista recebe. Pode acontecer uma coisa que eu vi no outro dia acontecer numa empresa de imobiliário de Hong Kong, é que os acionistas, nesse caso do REIT é diferente porque eles têm que distribuir os lucros obrigatoriamente, mas quando não têm, Os lucros fiscais, sim. exatamente, quando não têm, neste caso desta empresa de Hong Kong, e o management é proprietário da maior parte da empresa, e não falam, não fazem nada pelo acionista, não consegues conversar com eles, não sabes nada deles, e eles são donos da maior parte daquilo. E têm, obviamente, mais outras empresas e têm dinheiro, ok? Portanto, não estão tão interessados em fazer o que é, e agora isto pode ser mal entendido. Eles têm realmente, provavelmente, a visão de longo prazo. Ok, eles agora podiam fazer alguma coisa para ser mais rápidos a gerar valor, sei lá, levantar a dívida e aproveitar esta altura em que estamos e que se calhar os preços das casas podem vir abaixo, é outro tema, mas são mais lentos porque eles realmente pensam no longo, longo prazo e não. E depois há uma coisa que é o comportamento humano e a inércia humana. Os tipos já têm tanto dinheiro, se calhar não vão atrás de todas as oportunidades para espremer o último dólar, ok? E o que se vê muito em Hong Kong e no Japão, principalmente no Japão, é que a estrutura de capital fica altamente conservadora. Portanto, vejo muitas empresas net cash e algumas até a cotar muito perto do cash que têm lá. Pronto, basicamente pagas zero pelo negócio delas, mas como aquele cash não é distribuído e os fundadores e a família por trás quer o cash lá para segurança, acaba por não ter um valor que numa empresa do Ocidente teria, porque muito provavelmente com a nossa cultura e mentalidade seria distribuível. Eu ouvi dizer, não sei se isto está completamente certo ou não, porque não fui verificar, que no Ocidente, por haver ativistas, é
as equipas de gestão estão muito mais focadas em ouvi-los, ok? Em ouvir os investidores, porque sabem que um dia se podem lixar, mesmo que haja que tenham maioria e tal, se calhar nesses casos talvez não. Em Hong Kong, como há muito menos ativistas e muitas vezes não há possibilidade porque estas famílias detêm uma grande percentagem, os ativistas nem sequer se chateiam em ir lá tentar mudar alguma coisa e daí acontecer isso que estás a dizer. Sim. O exemplo de Hong Kong, conheço um ativista lá, que é o David Webb, não sei se já ouviste falar. Esse é o gajo especialista na fraude, em Sim, fraude chinesa e asiática. Yeah. Exatamente, ele agora o site ou o blog dele só se foca em explorar fraudes, ao dizer quais as empresas que há grande evidência de haver fraude. Mas ele todos os anos dizia uma empresa que achava que era incrivelmente barata e fez isto aí durante uns 10 anos e só escolhendo uma empresa. E se um investidor tivesse só comprado esta empresa que ele tinha sugerido e depois vender e comprar a outra que ele sugeriu no ano seguinte, tinha um retorno abismal. Isto está na Wikipédia e afins. E, entretanto, o pessoal depois chegou ao ponto da empresa só subir porque ele dizia que a empresa... porque ele recomendava a empresa, então ele acabou com isso. Mas agora faz o contrário, recomenda para não investir, não é? Pois, sim, agora exatamente. Ele agora só diz que há forte evidência de fraude e tem um site onde ele tenha cuidado agora com o Wall Street Bet, não é? Tem que ter cuidado com isso aí divulgar. E tínhamos que ir para aí, tu tinhas que ir, tinhas que falar disso, tio. Mas só para concluir, o David Webb é dos poucos ativistas em Hong Kong, pelo menos que eu conheço, e que foi bem sucedido, pelo menos em 2 empresas. Uma delas eu fui acionista, que é a Mingfei. Ele construiu uma posição bastante grande e forçou a gestão a distribuir o excesso de liquidez que tinha e conseguiu um dividendo extraordinário, o que já não é nada mal. Apesar da gestão ter controle sobre a empresa. Que era um bocado o que o Michael Burry estava a tentar fazer com a GameStop, não é? Não podíamos falar da GameStop. É verdade, era o que o gajo estava a tentar fazer. E foi sim, ele queria uma forte recompra das ações, não é? E que nunca conseguiu, acho eu, não é? Por acaso não sei como é que... Mas foi muito recente a carta dele para o board, não foi? Pois já, não sei, pelo menos um ano, acho eu que já tem, mas sim. Ele queria que a GameStop voltasse a recomprar ações, ou terminasse o programa que já tinha aprovado de recompra de ações. Agora, claramente, não faz sentido, não é? Agora é o que faz contrário. sentido. Recomprar ações, não. Não, depende. Para terminar o squeeze. Isso então era brutal agora, pá, fazer o contrário do que os gajos deviam fazer. Nós, entretanto, já fugimos completamente ao plano que tínhamos, não é? Sim. Eu vou terminar o meu e depois passamos ao teu. Porque... Não, mas antes de terminares, okay. só voltando, tu falaste entre gestão passiva e stock picking, certo? Mas ainda há um meio termo. Tu dizeres que não queres fazer stock picking, mas achares que outros fundos ativos conseguem fazê-lo. Portanto, mesmo que não saibas, podes achar que não faz sentido ter isto de forma... Ainda há outro termo, que é o indexar, mas não indexar a índices. É o chamado direct indexing, não é? É os ETFs. Ou seja, é investimento passivo, mas ativo na escolha que eu só quero investir nesta indústria, não é? Exato, sim. Isto acaba por não ser investimento passivo na sua essência, mas tu dizes, gosto mais de energia e compras um ETF de energia. Exatamente, que é um mix de... Aliás, o próprio Warren Buffett faz muito isso, ativamente, não é? Uhum. Sim. Eu não sei quem é que vai ganhar nas companhias aéreas, mas compro todas, não é? Porque isto vai crescer, não é? Ou agora no Japão também, naquelas 4 empresas. Uhum. E foi como com os jornais e com as empresas de publicidade também, para aí nos 80 ou qualquer coisa. Até teres uma visão. Portanto, isto para dizer, então há um menu de vários pratos para todos os gostos. Quem quiser tem tudo, cada vez mais, não é? Obviamente agora com estas, e voltamos agora à GameStop e à Robinhood. E há uma coisa nova ainda a surgir, que é o Custom Indexing. Eu não sei se tu segues o Patrick O'Shaughnessy do podcast. Manda isso ontem ao Jordão.
Fizeram agora, estão a Ok. fazer uma... Explica lá, porque eu não li isso. Mas Eu também não sei muito bem, mas a ideia é quase como se fosse uma espécie de investir passivamente, mas personalizado, ou seja, é como se eles criassem ETFs, mas personalizado aos teus desejos. Ok? Porque imagina, a ti dá-te mais jeito um ETF que é focado em baixar os impostos, ok? Porque investes em Portugal, então ele organiza aquilo de maneira a que minimiza o número de impostos, ou a ti dá-te mais jeito outro tipo de características, e ele cria uma espécie de ETF à medida. Ok. É assim uma coisa esquisita, mas eu também não sei como é que aquilo funciona muito bem. E o que faz o maior fundo soberano do mundo, o fundo da Noruega, sim, o Norges Bank, que basicamente faz index e depois exclui as empresas pela negativa. Então, isso era a estratégia do Peter Lynch também. Compra tudo, menos aquelas que não gostam. No caso deles, obviamente não lhes interessa ter mais exposição a petróleo e a gás, não é? Eles, pronto, o país já está bastante exposto por si a esse sector, mas depois tem outras nuances. O Peter Lynch fazia um bocado desse género, que ele tinha centenas de milhares de ações, não é? Ele basicamente tinha o índice e depois dizia, pá, mas eu só não quero esta que é uma fraude e esta que não tem sucesso. E pronto, já está a fazer melhor do que o índice, tem todo o índice menos as duas piores. E há tipos que ainda vão mais longe, que é o default é ter o índice e depois shortam ações individuais. Sim. Aliás, quase todos os shorts fazem isso, não é? Senão não sobreviviam. E faz sentido porque à partida, o índice americano, à partida, sobe sempre, não é? No longo prazo sobe sempre. Portanto, faz algum sentido, obviamente. Basicamente o alfa deles é os shorts, não é? Mas o beta, não é? É o que está indexado. Gonçalo, para passar para o teu tema, estamos sempre dentro do mesmo tema, isto é um tema geral. Onde eu queria chegar é que o investimento, e ninguém me disse isto quando comecei a investir e a aprender sobre isso, e cada vez mais entendo isto, que é uma coisa muito simples, só que eu era claramente não estava para aí virado, mas é muito pessoal. O investimento é muito, muito, muito pessoal. Quando alguém diz, por exemplo, para ou investir num fundo, e estavas a falar, a comentar, investir num fundo de alguém que gera o fundo ativamente, se esse alguém estiver 2, 3, 4 anos a perder dinheiro, nós provavelmente vamos ficar com medo e sair. Exato, lá está, mas normalmente o que acontece é que tu tens aquela, este gajo não sabe o que está a fazer, isto vai-lhe correr mal. Isto para dizer que é uma coisa muito pessoal e aquele tipo de ação, aquela ação específica pode fazer todo o sentido para vocês os dois e não fazer sentido para mim. Eu às vezes dou o exemplo, não sei porquê, mas imagino uma senhora que a vida toda comprou e arrendou e vendeu apartamentos na hora. E é especialista naquilo. Isto é roubar um bocadinho a ideia do amigo do Charlie Munger, que é especialista em comprar terrenos à volta da Universidade de Stanford e é multimilionário, só ali num raio à volta da Universidade de Stanford. Eu uso da Oura, é uma comparação parecida. Essa senhora, se lhe formos dizer, não, tu agora tens que investir em cobre porque o cobre é que vai dar, ela não vai saber, não sabe nada, por mais matemático que seja, e real. Vamos dizer que sabemos, que temos essa capacidade de ver o futuro. E a pessoa não sabe, não é a sua praia. Portanto, tem que fazer sentido para cada um e depois entramos no chamado círculo de competência. Por mais que vocês me digam que investir naquela empresa, não sei, uma empresa qualquer, vai dar dinheiro, eu posso não me sentir confortável a investir nessa empresa. E daí, acho que podemos fazer a passagem para o value versus growth, porque basicamente vai ser a mesma coisa. O que é que faz sentido para cada um de nós? Qual é a perspectiva que melhor nos assenta? Certo. Este é um tema que eu gosto particularmente, porque eu defino-me a mim como um value investor. Mas acho que a forma como as pessoas agora, ou os investidores agora, olham para value versus growth não é aquele o original que estava refletido no Intelligent Investor, por exemplo, em que ser um value investor é comprar algo
por menos do que aquilo que acha-se que nós estamos a comprar. E pode fazer todo o sentido pagar um múltiplo maior por algo que tem um crescimento esperável maior. Pronto, e isto tem a ver, eu noto, quando se fala em value versus growth, o que se fala na realidade é ações que esperas declinem ou que não cresçam muito versus ações que esperas cresçam muito. Portanto, é um bocadinho diferente de dizer value versus growth. Porque ações que cresçam muito também podem ser values se forem obviamente baratas. Não é? Eu aí a melhor expressão que eu já ouvi é growth is value. E a verdade é essa, né? O crescimento, growth é uma parte do valor da empresa. Eu diria que o growth até pode estar, eu acho que diverge um bocadinho. O growth até pode estar contido no value, mas obviamente nem todo o value é growth, obviamente. E nem todo o growth é value, se calhar é isso que tu queres dizer. Ou seja, tu podes crescer a destruir valor e podes crescer Também. a gerar valor. Exato. Mas crescimento, o bom crescimento é valor, não é? Tem um valor, tem que ter um valor associado. Sim, sim. Mas há empresas que crescem e destroem valor, ou seja, estão a investir capital a retornos inferiores ao que custa aquele capital para elas. E isso aí já é mau crescimento. Sem dúvida, isso é crescimento que não gera valor ao acionista. E eu acho que importa também relembrar como é que surgiu o value versus growth. Isto atingiu proporções grandes porque, historicamente, até bastante recentemente, o que era chamado value, ou seja, múltiplos baixos em relação ao book value e em relação aos resultados, tinha um modo de performance. E houve um economista que descobriu isto matematicamente, que é o Fama French, apesar de não ser famoso nem ser francês, ele acabou por ganhar o Prémio Nobel e basicamente um dos fatores que ele usava era value, para explicar o porquê de algumas ações individuais terem retornos superiores ao que seria indicado pelo seu risco. E outro dos fatores era a small cap. Historicamente, as small caps também têm tido retornos superiores ao que as large caps, excepto provavelmente nos últimos anos, mas o que provavelmente tem muito a ver com o fator de liquidez. Né? Nem todos os fundos podem analisar empresas muito pequeninas, portanto cria ineficiências, não é? Cria mais ineficiências, exato. E acabas por valorizar também a liquidez que uma ação grande dá, podes sair e entrar quando quiseres. Portanto, quando investes numa small cap, mesmo que sejas um fundo com alguma dimensão, queres que garanta um retorno que justifica a ausência de liquidez. Pronto, e este fator e ficou provado matematicamente que era muito forte e que explicava de uma forma estatisticamente significativa o excesso de retorno. Isto para dizer que criou-se quase uma grande blindagem ao olhar para a empresa para além dos seus múltiplos e a dizer que compro isto por ser um múltiplo baixo porque é value investing. E enquanto value investing para mim é realmente tentar descobrir o valor da empresa e sem ter grande atenção aos múltiplos, porque os múltiplos é só um shortcut para ser muito fácil comparar, mas diz muito pouco o que é realmente uma empresa. Sim, porque não sei se vocês concordam. Esses múltiplos todos dependem de que tipo de empresa é que se está a falar. Não é? Se nós falarmos de um REIT, não é? De imobiliário, em que os únicos ativos que ele tem são apartamentos, não é? Se calhar o book value é uma métrica importantíssima. Aquilo é algo tangível que tem valor no mercado. Ainda por cima é obrigatório atualizarem trimestralmente o book value. Agora estamos a falar de uma empresa de IT, em que todo o book value é goodwill, não é? Aquilo não pode ter o mesmo significado. Portanto, se tu usares um price de book value para avaliar as empresas, tu não estás a comparar a mesma coisa numa e noutra.
Eu já gostava de saber, eu acho que já ninguém usa book value Depende da indústria. para investir numa empresa tecnológica. acho Pois que não, isso já pois não. Exato. não é conversa Mas já. Isto foi um exemplo básico, mas, Sim, mas isto para dizer que as métricas simbolizam coisas diferentes dependendo de indústria para indústria, não é? E portanto não é preciso perceber a indústria para perceber o que é que aqueles números representam. A questão é, e quando tu vês algo, e eu não quero generalizar, mas vou dar um ou dois exemplos de deep value investors que eu conheço. Olha, quem me falou da Curate, grande Gonçalo, foi este gajo, foi o Gary Michuris, para quem eu faço alguns trabalhos de vez em quando, uma espécie de estágio, perdão. E o Gary Michuris é um deep value guy, é um gajo Graham que investe em empresas onde o downside, opá, não existe, ou está mesmo muito limitado. E a Curate era uma delas, e ainda agora investiu também na Freshly, que é uma de franchising de comida saudável nos Estados Unidos. Por acaso eu acho que cá em Portugal também há uma Freshly do género, uma coisa do género também chamada Freshly, mas não importa, são coisas diferentes. E ele, mais uma vez na Fresh, o que faz é, as expectativas estão tão baixas, ok, e a empresa, como vocês sabem, uma das coisas importantes no retalho é same store sales growth, e já estavam a descer, em negativas e tal, e as expectativas estão tão baixas que a certa altura já o dinheiro, e aí net, como o Graham gostava, a certa altura a empresa já vale o dinheiro que tem em caixa, ok, portanto já ninguém quer ouvir falar daquilo. Qualquer boa notícia vai fazer o chamado, e o value, como sabem, mais uma vez, apoia-se muito no reverse into the mean. Algum dia aquilo volta à média, a não ser que se destrua, mas e este tipo, e como muitos outros deep value guys, vai atrás das empresas que têm, não só porque têm múltiplos baixos, não são todas as empresas com múltiplos baixos que o interessam. Ele obviamente estuda o negócio todo e estuda normalmente empresas que têm múltiplos baixos porque são as empresas em que as expectativas não estão incorporadas no preço. Quando tu olhas para uma dessas growth compounders de hoje em dia, as expectativas, aquele crescimento já está todo ali e elas têm mesmo que crescer aquilo tudo, porque senão estás tramado, não é? A pagar 25, 30 vezes por uma empresa, partindo do princípio que nunca a vendes e que estás mesmo a comprar um negócio e estás interessado nos cash flows que ela te vai gerar e te pode dar a ti ou reinvestir, tu estás a comprar a 30 vezes, tu tens que ter muito ciente e muita certeza que realmente aqueles cash flows vão lá estar no futuro, sempre a subir. Tu fizeste, desculpa de interromper. Não, mas tu continua. Disseste growth/compounders, growth compounders. Sim. E é uma coisa que me faz um bocadinho de espécie, porque nem todos os compounders são growth. Uhum. E claro, e falámos no outro dia no teu grupo Facebook sobre os outsiders. E lá vês várias empresas, nomeadamente a General Dynamics, que é uma empresa de defesa dos Estados Unidos, e depois da Guerra Fria não tinha para onde crescer. E foi uma compounder ótima, porque os seus gestores foram muito bons a alocar capital. Venderam os ativos que interessavam e recompraram ações a preços muito bons. Portanto, foi uma compounder espetacular. Outro exemplo de agora. A definição de growth é difícil. Eu estava, pronto, ok, confesso que tens toda a razão. Eu estava a pensar em growth de lucros, de vendas e lucros, e não tanto de growth da ação em si, que pode ser feita através de recompras de ações. Bem visto. Diz Diogo, desculpa. Outro exemplo desses foste tu que me apresentaste a empresa até, que é a Credit Acceptance nos Estados Unidos, que não é propriamente uma empresa em crescimento, mas é uma empresa que quadriplicou. E porquê? Eu apresentei-te, mas eu não a conheço assim tão bem. Porque ela tem retornos sobre o capital superiores a 30% e basicamente já comprou 80% das ações desde 2014 até hoje. Ela não consegue crescer, ou sempre não consegue. Quando consegue crescer, usa o dinheiro para crescer. Se não consegue crescer, é sempre a recomprar. E pronto, eu quando estava a pensar em growth, e tipicamente quando penso em growth não penso nessas empresas, eu penso realmente que estão a crescer, o negócio está a aumentar. Não a ação, porque senão a GameStop é uma growth stock, e não é, claramente, quer dizer, é uma growth stock, mas não é uma growth company.
No último mês foi uma growth stock. Eu não me No último identifico mês, como não é? growth. Mas a Credit Access é uma growth stock nos últimos 20 anos, não é? Pronto, está bem. Tu tens razão. Eu só não estava a ver a coisa dessa É forma. uma compounder de valor, não é? Uhum. Vês Exato. isso dessa maneira. Exato. Eu acho que normalmente o pessoal gosta, quando digo pessoal, digo os investidores em geral, olham muito para as growth stocks como quando deviam estar à procura de compounders. E confundem um pouco estas duas coisas. Porque compounders existe mesmo se a empresa não cresça. E dos maiores compounders dos últimos 20 anos são empresas de tabaco. Exatamente. E E estão a decrescer, na verdade. exato. Ou estáveis, vá. Mas pelo menos em volume de Em tabaco. volume de tabaco vendido estão a Não, mas crescer. espera, desculpem lá. Lembro-me da Altria, ela continua a crescer, porque, ok, em termos de volume de tabaco, ok, mas ela faz o offset disso e sobe os preços, não é? Exato. Mas é uma compounder, não, quando se fala em compounder, tipicamente, e a definição aqui pode ser dúbia, aceito isso, mas tipicamente é uma empresa que consegue reinvestir os lucros. Por acaso, nesse ponto de vista, a Altria não é, porque ela distribui a maior parte dos lucros, muitos deles em dividendos, mas é que consegue crescer vendas, não? Eu vejo isso como uma compounder. Não, o compounder, do meu ponto de vista, é algo que faz compounding de retornos. Percebes? A beleza do compounding é que sobes 10% no ano e subires 10% no segundo ano, já são 11% sobre o capital Mas inicial. tu só estás a olhar para a compounder só pela perspectiva do preço da ação. Não, sim, claro. Ok. Mas é esse o objetivo do investidor. Não é ter Tá bem. é teres o compounding do teu dinheiro. E, portanto, buscas em ações que permitam ter retornos compounding. Não te interessa que as vendas da empresa sejam compounding. Interessa que o retorno pode estar ligado. Sem dúvida que o objetivo final é ganhar dinheiro. É só porque eu, quando penso em compounders, penso, pá, sei lá, eu não sei, nestas tecnológicas todas que andam para aí, que conseguem reinvestir e crescer, reinvestir e crescer, e eventualmente depois isso traduz-se num preço de uma ação que também acompanha à partida. Não é? Mas sim, e sabes que isso depois também tem a ver com projeção de valor futuro, porque tu estás a aumentar clientes, não é? Não só está a ser uma compounder neste momento, como a tua projeção para o futuro continua a melhorar. Uhum. Enquanto se calhar uma empresa de tabaco, ela até pode estar a conseguir fazer isso, mas as perspectivas de continuar eternamente a fazer isso não melhoram. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Sim. Porque ela não pode continuar a fazer isso eternamente, não é? Porque algum dia vai deixar de ter clientes. Ou pronto. Vai ser um cliente que vai e o maço de tabaco vai custar uma brutalidade. Não, o retorno que tens sobre uma ação pode ser repartido em duas formas, não é? Normalmente é repartido sobre o múltiplo e o crescimento ou a deflação desse múltiplo e o crescimento ou decrescimento dos resultados. Claramente o que tens visto nas empresas de tabaco é que o múltiplo tem deflacionado, só que os resultados por ação têm aumentado bastante. Portanto, claramente, em termos de expectativas, o mercado não está a descontar grande retorno para o futuro. Mas, lá está, as características do negócio do tabaco, no facto de teres um cliente que tem uma componente de vício grande, portanto é um recurrent client, portanto, basta capturares para ser muito difícil ele sair. Não tens concorrência nova, porque a publicidade é proibida. Não gastas dinheiro em publicidade. Exato, para além do que, exato, e não gastas dinheiro em publicidade. E não tens de investir. Todo o aumento de lucro não tem a ver com mais capital que tens de pôr, não tem a ver com construir novas fábricas, tem só a ver com aumentar os preços. Aí tens conseguido aumentar o retorno sobre o capital, eu acho que o Terry Smith mostrou isso uma vez, tanto na Philip Morris como na Altria como na British America, acho que estava na ordem dos 45% ou 50%. Uhum. Portanto, depende, sim. Estou aqui com o Morningstar aberto e isto, depois os cálculos, como se calcula o Morningstar, nem sempre, eu não calculo exatamente como Morningstar, estou aqui a ver Return on Equity, chegou a 140% em 2014.
Mas isso é porque o book value é negativo, provavelmente, não é? causa da- Na altura acho que não, mas sim, porque depois tem muita dívida e obviamente tens. Por Mas, exemplo, mas se tu return. vires sobre o capital que é emprego mesmo no negócio, ou seja, que eles precisam de ter para Sim, manter sim, as fábricas e as pessoas, sim, sim. acho que o retorno sobre Altíssimo. o capital é 45% ou 50%. É. Um dos Acima grandes da coisa. negócios de sempre. Dos grandes, grandes. Gonçalo, para ainda pegar nesse tema do value versus growth, eu não vejo tanta gente, e isto eu estou a falar do público em geral, a ser realmente value. Por exemplo, outro tipo que eu sigo muito aqui do lado de Espanha, que também tem um serviço de subscrição parecido com o meu, que é o Henrique Garcia, e começou com a fazer uma subscrição para a Investia, que é uma publicação, um website financeiro em Espanha, e ele, as últimas empresas para que tem olhado, por exemplo, a Dealers é uma dessas, e outras de retalho, que estão lentamente a reduzir, e estão a reduzir vendas, e estão a reduzir a footprint, estão a fechar lojas, a pegar nesse dinheiro, recomprar ações, fechar lojas, portanto até têm um free cash flow mais alto porque o CAPEX é negativo, porque estão a vender e a ver-se livres de coisas e a reduzir, e muitas delas porque, voltamos à mesma história de há bocado, porque os managements, os CEOs são normalmente os sócios maioritários e percebem a coisa, não é? Não estão ali só para ganhar o salário. hum, e eu vejo, e eu acho muito interessante esse ponto de vista. Não se ganha só dinheiro com empresas que crescem. No outro dia, eu não quero falar mal de ninguém, mas no outro dia eu entrei num grupo de um tipo que estava até no meu grupo, que é o grupo chama Sensible Ideas, ou Sensible Investing Ideas, qualquer coisa assim do género. Eu pensei, ora, vamos aqui ver, tem um nome interessante, se calhar eu vou ver alguma coisa diferente do que anda para aí, pá, toda a gente sabe o que é, não é? São as Teslas, são os Facebooks, são as Apples, etc, etc. E eu chego lá e era exatamente isto. E era só hype de o que é que está, o que é que estão a comprar esta semana. Pois é aquela pergunta, e o que é que estão a ver fixe para janeiro de 2021? E eu vejo muito pouca gente a seguir o real value e existe muito valor nestas empresas, e por isso até analisei a Dealers, como vocês sabem. E eu falo dessa e falo de outras que não estão a crescer, estão até a diminuir as vendas, mas estão a trazer um retorno para o acionista grande. Ok. E a mim, eu ainda me custa investir neste tipo de ações deep value. Mas eu não vejo, e isto obviamente que as redes sociais se calhar não são o sítio certo para procurar, não vejo assim tanta gente a investir em deep value. Hoje está a gente a Eu, investir no que está aí em Aldas. eu pessoalmente, no meu portfólio, eu tenho empresas desde que sejam consideradas value e growth. Portanto, eu tenho das duas, mas eu não tenho capacidade neste momento de investir em empresas que estejam a decrescer. Uhum. Ou seja, mesmo as values são empresas que pelo menos estão estáveis. Podem estar a decrescer o ano passado, pelo que se passou, não é? Mas são empresas que eu vejo que há estabilidade. Porque todas as vezes, ou quase todas as vezes que eu me queimei, não é? Que perdi dinheiro e que fiz mal investimentos, foram empresas desse género, em que estavam em declínio. Um declínio secular. Muitas vezes pelo próprio investimento, ou muitas vezes também por minha causa, pelo meu comportamento pessoal. Porque não consegui manter a empresa, porque lá está, porque é diferente. Quando os mercados estão maus, ou quando a tua ação cai 50%, é diferente tu manteres uma coisa que tu sabes que ela está a melhorar dia após dia e que tu não queres saber se aquilo caiu 50% ou 70% hoje, porque todos os dias ela está a melhorar um bocado. Uhum. Ou uma coisa que está em declínio e que tu sabes que caiu 50%, tu sabes que aquilo eventualmente vai desaparecer e tu não sabes se aquilo algum dia vai voltar a subir, não é? Porque o valor está a diminuir. Mas tu sabendo, e agora vamos dizer, tem lojas, e essas tem uma loja, essa loja vale 1 milhão, tu compraste por 700 mil, a ação pode vir a 500, está lá 1 milhão na mesma, vamos dizer que nada mudou no negócio, e se o management e a board estiverem a recomprar ações, especialmente se forem os donos, tu sabes que eles ainda vão aproveitar quando a ação venha abaixo. E eu entendo que não te faça sentido a ti, voltamos àquilo, cada um tem o seu, dorme bem com um tipo de investimento que pode não ser o mesmo do gajo do lado. E normalmente até dizem que, epá, investir em ações realmente deep value até te causa sempre uma estranheza no estômago, porque opa, aquilo é mau, ou não é mau, ou está em declínio, mas o vir abaixo pode até ser bastante bom.
Mas, por exemplo, pode ser uma indústria que as pessoas achem que está em declínio e que eu não concordo. Aí já é outra história. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma opinião, não que tenha investido nisso, mas tenho uma opinião dos centros comerciais e dos REITs associados ao comércio, que hoje em dia toda a gente acha que vai tudo fechar, e eu acho que isso não é verdade, né? Uhum. Ou seja, eu acho que a opinião consensual é que vai tudo desaparecer e, portanto, aquilo vale zero e está em declínio, e eu não acho que vá tudo desaparecer. Acho que vai continuar a haver centros comerciais daqui a 30 anos. Portanto, isso pode acontecer, e aí não tenho problemas. O mundo acha que isto está em declínio e eu não concordo. Isso é diferente. Mas mesmo como o mundo acha que a empresa está em declínio e tu concordes com esse declínio, eu acho que é sempre importante colocar em perspectiva em relação ao preço que estás a pagar e não dizer que está em declínio. Portanto, é tudo até, o preço até pode ser negativo, aquele pode não pagar a dívida que lá está, mas aí pronto, é óbvio, não compras. Se achas que aquele nem sequer paga a dívida, não tem um valor suficiente para as vendas que restam, para o cash flow que resta para pagar a dívida, pode ser um preço inferior a zero. Mas eu sei lá se o mercado reconhece isso a tempo de aquilo baixar do valor a que eu comprei. Neste caso específico, não precisa, neste caso que eu estava a dar o exemplo, porque estão-te a devolver o dinheiro, estão a liquidar devagarinho e estão a devolver-te, ou seja, por compra de ações ou por dividendos, isso depois são detalhes, mas tu vês que estão realmente a devolver-te o dinheiro e não é tanto por quanto vale a ação. E só para concluir, nessas empresas, então as empresas estão em declínio, mas ainda estão a gerar cash flow, é muito mais importante que a gestão faça uma alocação de capital sensível, sensible, mas... Sensata. Sensata, exato. Faça uma alocação de capital sensata. Não querer crescer um negócio que está em declínio. Portanto, mesmo... Pode tentar diversificar e investir em outra coisa qualquer que não tem nada a ver exato. Depois vai destruir valor, ou eu sei lá, há tantas formas de eles depois fazerem isso. Mas eu percebo o que é que estás a dizer, Maurício. Num caso desses, se calhar é possível de eu saber que há ali pelo menos um valor que é superior ao que eu estou a pagar e que eu sei que aquele não vai sair. Isso pode acontecer, sim. E depois, por exemplo, a Seritage, já há bocado comentei, no outro dia estive a estudá-la porque fiz aquilo lá com o Matthew Peterson, que era um dos investimentos dele há uns tempos. E o Moniz, o Guy Spear tem o Moniz, e o Buffett tem 5%, a Berkshire emprestou 2 bis também à empresa, e para quem não sabe, é um spin-off, é um REIT, é um spin-off da Sears. A Sears era uma grande empresa de department stores, tipo Corte Inglês lá do sítio, e tinha muito imobiliário, e fizeram um spin-off todo o imobiliário, e o Buffett comprou 5%, o Moniz é acho que o sócio maioritário, o Guy Spear, há montes de malta ali, e tu podes comprar hoje, em teoria, a ação acho que está a 15, e todo o imobiliário ali vale pelo menos 30, ok? E eles estão a vender aqueles que são menos importantes e depois a transformar, e agora voltamos a isso, a transformar os malls e a parte que era de retalho, de comercial, estão a transformar em apartamentos e mais uma quantidade de coisas. E tu sabes claramente que estão ali, consegues ver que estão ali $30 por ação, e hoje estão a 15, ok? Quando é que tu vais ver esses $30 por ação? É uma coisa que pode demorar anos e anos, ok? E isso aí, para mim, isso é value. Ela até pode crescer, mas pode não crescer. Quando é que o mercado reconhece esse valor? A questão é, imagina, eu só olhei para ela assim de lado, mas eu sei que há pouco tempo a administração foi toda embora, não é? E trocaram agora, portanto aquilo também não anda famoso. E no entretanto, eles estão a perder dinheiro, não é? Eles têm tido cash flows negativos. Diz que foi o velhinho Buffett que os mandou embora. Não sei. Dizes mais. Portanto, agora, claro que se o desconto for assim tão grande, se tu me disseste agora, então vamos ver deste ponto de vista. Se me disseste vale 30 e está a 2, aí se calhar... Não, no mínimo vale 30, está a 15, opa, acho que está um bom desconto, digo eu. Mas deixa só comentar. A Berkshire emprestou 2 bilhões, a empresa hoje vale, acho eu, 500 milhões. Portanto, o que a Berkshire está a dizer é, se isto for tudo abaixo, vale pelo menos 2 bilhões. Estás a ver? Mas não é equity value, não é... Não... Pois, exatamente. Estou a dizer que enterprise value vale pelo menos 2 bis. Mas não tem que ser, o equity pode valer 0, não é? Exato.
o equity pode valer Porque- zero. porque- Está bem, porque- ok. tu Podes como ficar sem. acionista- Ok. Eles estruturaram de forma em que são séniores à equity. E tu, como acionista, tens sempre que pagar essa dívida antes de Claro. reaver. Obviamente, é muito melhor, obviamente, naquele caso, provavelmente, ou talvez não, ter a dívida, se eles não conseguirem, claro, mas o que é certo é que o colateral que ali está, pelo menos vale dois. E onde eu quero chegar é, um gajo consegue realmente saber o valor que ali está. Depois, se eles conseguem pagar a dívida ou não, é outra história. E a Berkshire até lhes libertou os covenants há pouco tempo e disseram não paguem por enquanto, safem-se agora do Covid, porque o Buffett ainda para mais tem 5%, portanto, há ali uma... Não sei se ter lá está a Berkshire como criador até é capaz de ser as melhores coisas que há, não é? Não só fazem isso, como também tem ali um fundo, se precisarem de injetar mais dinheiro, não é? Sim. Se Só para houver dizer, valor ali, quando comentavas 2 bilhões, ou 2 mil milhões, é só porque é claro ver o valor que ali está, ok? Um gajo consegue comparar, e há gajos que fizeram isso, depois andei a ver, foram comparar shopping centers ou department stores logo ao lado, o preço de venda, e dão-lhe um desconto por, eh, por margem de segurança, etc, etc. Portanto, é fácil de comprovar. E, e depois há pessoas que se interessam por comprar isso ou não. Ela pode nunca crescer e continuar a valer 30 e nunca crescer. E isto só para voltar ao value versus growth, o value muitas vezes pode ser só, ela vale 30, nunca vais valer mais 30 e tu só estás à espera que volte do tal reversion to the mean, ou que volte ou que feche o gap de valorização, que passe dos 15 para os 30 e nunca mais vais crescer. Depois tens o problema, obviamente, de vamos ter que ir encontrar outro igual para pôr o dinheiro, não é? Que ganhamos. E daí que uma compounder ou uma de crescimento seja melhor nesse aspecto, porque um gajo vai dormir e ela, em princípio, né, se correr bem, vai estar aí 10, 20 anos a crescer. Sim, aí, sem dúvida. Pode ser só uma empresa que não cresça, mas te dê um cash flow tal e tu compraste por um preço tão baixo que depois podes realocar em outras oportunidades. E um bom exemplo disto é a Seas Candies, da Berkshire. Basicamente não cresceu muito. A questão é que o Buffett pagou 30 milhões por aquilo e agora gera dividendos cerca de 2 bis. E eles não reinvestem os 2 bis na Seas Candies para crescer os bombons. Reinvestem noutras oportunidades. Uhum. eles já reinvestiram, mas não, viram que não têm conseguiam reinvestido. nada. Têm reinvestido, sim. Viram que não conseguiam crescer aquilo e... Diogo, Aliás, queres entrar com os teus SaaS aqui na conversa? posso entrar. Que é uma indústria que lá está muito associada à growth hoje em dia, né? Apesar de não ter que ser, mas que é associada à growth e que é associada ao pináculo do quão caro está o mercado, não é? Se há indústria que parece que está cara, ou que está cara, não é? São as SaaS business. Mas em contrapartida, apesar de haver aí, e de eu concordar que haver aí muitas empresas de SaaS que estão caras, é um negócio que tem características espetaculares e que é um negócio que pode fazer sentido os preços, porque também há muitas empresas que é um winner takes it all market, não é? Explica o que é um SaaS. O que é um SaaS? SaaS significa Software as a Service. E basicamente são empresas de IT. Antigamente, a maior parte das empresas de IT desenvolvia o software e depois vendia licenças perpétuas. E basicamente agarrava aos clientes, a licença era para a vida, agarrava aos clientes, não é? E depois cobrava por manutenção e eventualmente fazia atualizações ao software. Mas a verdade é que também não havia muitos incentivos para fazer atualizações porque o cliente já estava comprado, por assim dizer. Portanto, desde que agarrassem os clientes à primeira, o resto era um bocado irrelevante. Portanto, os incentivos nunca estavam muito alinhados com os clientes. E essa mudança aconteceu também um bocado por causa da evolução da cloud e da infraestrutura toda da cloud, para um serviço em que, em vez da venda ser feita perpetuamente, é feita em contratos normalmente anuais, mas podem ser anuais, 5 anos, mensal, etc. E a grande diferença é que há várias grandes diferenças para este modelo, mas na minha opinião a maior diferença é que alinha os interesses da empresa com os clientes. Porque basicamente o contrato é anual e a empresa vê-se obrigada a estar constantemente a melhorar o produto. Porque há produtos concorrentes e se uma empresa não está a melhorar o produto, a empresa concorrente está, e a facilidade de trocar à partida
depois nem todos os casos é assim, a facilidade de trocar é grande, e portanto, se um produto não está continuamente a ser melhorado, vai perdendo vantagem competitiva. Então é um modelo de negócio em que obriga a que o produto esteja a ser constantemente melhorado. Se a facilidade de trocar é grande, pode ser um modelo de negócio. Certo, isto depende. Obviamente que há certas empresas hoje em dia em que já não é quase possível trocar, mas Salesforce está tão enraizada, não é, no mundo empresarial que dificilmente alguém troca. Mas em empresas mais pequenas há mais facilidade. E por um lado há esse problema. Porque se eu for fazer um site hoje em dia, lá está. Epá, se eu estou a fazer um site na Wix, não é? Ou estou a fazer um site no WordPress, se eu não gostar, ou se surgir qualquer coisa que é claramente muito mais vantajoso, eu facilmente troco. E portanto isto obriga. Eu discordo de ti. Discordas de mim? Discordo. Epá, se soubesse o trabalho que já me deu fazer o meu site e ter aquilo tudo como tenho hoje, eu já pensei em trocar para a Wix, porque estive a estudar a Wix e nem pensar, nem pensar em passar por tudo isso, sem ter a certeza que vou conseguir replicar a mesma coisa. Por isso é que a Wix e eu aí nisso discordo, e depois obviamente caso a caso. A cena fixe das SaaS é que são altamente sticky. Epá, depois de uma empresa trabalhar com o AutoCAD, não vai formar, uma empresa de engenharia e de arquitetura, não vai formar horas e horas e horas e dias as pessoas a trabalhar com concorrente de AutoCAD. E da Wix, apesar de ser uma coisa mais simples, Isto vai depender claramente de software para software. Não é? Há uns claramente mais sticky do que outros, e isso depois também é algo que se deve ver na empresa. Mas acredito que é muito mais fácil trocares neste modelo que tens hoje em dia do que no modelo antigo, não é? Em que tu já pagaste pelo produto, ok. não é? E além disso, normalmente, antigamente ou era a própria empresa que até fornecia a infraestrutura, hoje em dia não é, porque a infraestrutura é da cloud, portanto é irrelevante, e Uhum. portanto tem-se tornado um modelo mais fácil de haver essa mudança. Agora, é claro que se todo o teu negócio está preso ou foi feito em determinados softwares, depois é difícil sair, não é? Não deixa de ser mais fácil, mas Eu, hum, eu acho que a cena fixe das SaaS, opá, é que o software depois torna-se a maior parte, obviamente, torna-se tão enraizado, por exemplo, sei lá se calhar há alguns que são fáceis de mudar, não sei, nunca usei, por exemplo, Microsoft Teams e no outro dia falávamos do Slack e da Teams e tudo. Não sei se será fácil de mudar, mas a partir do momento em que uma grande empresa está habituada a usar o Teams, digo eu nunca usei, portanto eu não sei o que estou a dizer. O AutoCAD eu sei que é muito difícil mudar porque é preciso treino e horas e dias de treino. Se calhar o Teams não é tanto, talvez seja mais fácil, mas mesmo assim tu corres o risco de pessoal andar às aranhas e ter tudo já tão aliado no Teams que se tu mudares eventualmente pode correr mal e uma empresa não quer correr esse e risco. tem custos, mas no momento em que surge um produto que tem realmente vantagens competitivas, Hum? não é? Se calhar compensa mudar. E o que acontece é que todo este boom que tem havido nos últimos anos relacionado com o software está muito ligado a este tipo de modelo. Porque este tipo de modelo permite e obriga, de certo modo, as coisas estarem em constante evolução. E isso é que também torna a indústria disruptiva. Tanto para outras indústrias como entre empresas na mesma indústria. É porque toda a gente, todas estas empresas estão constantemente, todo o reinvestimento delas é feito para melhorar constantemente o produto. E era uma coisa que não acontecia antigamente. Melhorar constantemente e, porque são muito sticky, trazer novos clientes. Os gajos muitas vezes Exatamente. dão muito prejuízo, especialmente quando estão a crescer numa fase de crescimento, porque sabem que em muitas delas o cliente vai ficar para a vida ou durante muitos, muitos anos e por isso reinvestem a fundo, e a Wix é uma delas, e há muitas mais, reinvestem a fundo porque sabem que o cliente vai valer muito mais do que o investimento. É a tal história do lifetime value sobre o customer acquisition cost. O cliente vai ficar muito tempo, portanto, se tu vis, eu acho, não sei se partilhei isto numa das análises, se tu vis muitas vezes o gráfico de reinvestimento deles é assim, eles apercebem-se e reinvestem, portanto, vamos dizer que o gráfico dos lucros é isto, a certa altura começa a dar dinheiro, que é a comprovação de que o modelo está certo e volta para baixo, volta a carregar dinheiro a investir em trazer cliente e em software, obviamente, R&D
e marketing, que são sales and marketing, são os dois maiores custos, Sim, isso porque o provaram normalmente, que a coisa funciona e carregam a fundo porque sabem que o cliente vai lá ficar forever, é tipo cigarros. normalmente o cálculo que eles fazem é esse, eles têm o churn rate, não é? Que é a percentagem de clientes que desiste de software todos os anos, e com isso conseguem calcular a média de anos que um cliente está lá. Veem quanto é que eles gastam para angariar um cliente, veem a média de anos do cliente está lá e quanto é que pagam Por e acaso veem tocas qual num é que é o ponto retorno deles. importante, não sei se algum de vocês me sabe ajudar nisto. Empresas, por exemplo, de dois, que têm 2, 3 anos, como é que calcula o lifetime value de um cliente? Não calculam, Não é tudo calcula. projeções, é tudo hipotético, não é? Mas quer dizer, eles conseguem fazer esse cálculo dessa maneira, mas não deixam de ser projeções, que é, se eu tenho um churn rate de 50%, ok? Eu mantenho um cliente durante 2 anos. Ok? Portanto, eles conseguem fazer isso, mas é hipotético. Portanto, eles, na verdade, qualquer boa empresa de SaaS, normalmente, isto depois também depende muito da área para a área, de empresa para empresa. Mas se tiver churn rates superiores a 95, o que é, quer dizer, consegue manter os clientes para durante, era fazer as contas, durante 15 anos, ou 20 anos. E, portanto, eles veem quanto é que cada cliente paga e facilmente veem que, ok, se eu consigo, se me basta-me investir este dinheiro para angariar clientes, isto compensa-me. Enquanto um cliente que tem este valor ao longo da vida toda, de 100 mil euros, e eu consigo angariá-lo por 10, sempre que eu tenho 10, eu vou arranjar os clientes todos que eu quiser, não é? Ou que eu conseguir, não é? Vou investir E, tudo o que eu conseguir. e são negócios excelentes e tu vês há muita malta do investimento ou do marketing que tu vês aí online, que depois passam e montam e criam os seus próprios softwares ou apps porque percebem que é um negócio que quando é bem feito e quando tu realmente precisas daquele software, nunca mais o largas, que percebem, opá, eu vou a uma software house, eu falo aí com uns tipos e invisto, e Mas muitos passam para o software porque percebem que eu, pá, eu isso podem ganhar dinheiro sem quase fazer nada. Isto, eu não concordo muito com isso de nunca mais ah, o largas. Eu até acho que isto depois também há duas filosofias dentro desta área. Há uma filosofia, por exemplo, que o criador da WeChat, da Tencent segue, que é o produto é que é importante. Ok? Nós vamos focar-nos, os gastos quase todos que vamos ter, é em melhorar o produto o máximo possível. Se nós tivermos o melhor produto, nós vamos ganhar o mercado. E depois há outra teoria que é nós vamos reinvestir o máximo possível em marketing e publicidade para angariar clientes. Porque se os clientes todos usarem o meu produto, eles depois não saem, mesmo que haja produtos melhores. Não é? É óbvio que as duas estratégias são válidas, eu acho que as duas estão juntas porque os maiores e tem, custos destas empresas são esses, são exatamente esses dois. exato, e tem que ser aplicadas. Mas eu acho que o produto é claramente chave. Se o produto for melhor, as pessoas mudam, mais tarde ou mais cedo. Eu acho que há uma inércia gigante, dependendo, obviamente, até e agora puxar aqui o browser para ver os maiores SaaS. Dependendo do produto, obviamente, pá, eu vou-te dar, volto ao AutoCAD. Eu sei que havia, e depois a Autodesk foi melhorando o AutoCAD e agora tem o Revit, que é de 3D, etc, etc, mas havia um concorrente, que era a Graphisoft, com o ArchiCAD, que curiosamente cresceu também, essa foi uma grande compounder, e que na altura era claramente o futuro aquilo, porque era, como tu fazes tudo em 3D, tu consegues tirar dali quantidade, quantos tijolos vais precisar na obra, etc, etc. Ninguém, ou foi muito pouca gente que passou da Autodesk, ou pelo menos que eu conheça, passou da Autodesk para outro, quando o AutoCAD era claramente arcaico, é só uma coisa de fazer linhas, ok? Porque tem um switching cost tremendo, agora vou ter que aprender e pagar toda a gente, esta malta toda para aprender. Portanto, existe uma inércia muito grande que eu acho que não. Mas provavelmente aí não ficou óbvio para as empresas que mudaram que ficaram mais competitivas. Só se ficasse óbvio para todos que trazia-te vantagens competitivas imensas, pá, Sim, dificilmente e depois não. também repara que o que torna um produto melhor é relativo. Porque imagina, tu podes ter um produto. Eu conheço o AutoCAD, nem sequer conheço o outro, mas também nunca trabalhei muito com os dois. Mas tu até podes dizer que um deles faz coisas muito melhores, mas que é muito mais complexo, não é? Eu não sei até que ponto é que o produto acaba por ser melhor ou não, porque eu, como empresa, se calhar mais facilmente formo pessoas em AutoCAD, não é? Porque é um programa mais simples, não é? Portanto, o que torna um produto melhor, a simplicidade também é algo que torna um produto melhor. Mas pronto, isto depois também, cada caso é um caso, não é? E obviamente que software muito técnico depois também há de ser diferente. É um nicho de mercado, apesar de toda a gente usar
muita gente usar AutoCAD, pelo menos. Eu até acho que até cheguei a usar qualquer coisa na faculdade, mas num âmbito não de arquitetura. Há um software qualquer deles. Uma questão que está sempre na minha cabeça quando olho para uma empresa dessas é como é que eu consigo justificar esta avaliação? Por exemplo, olhando, uma coisa que eu achei estranha à primeira vista foi a compra pela Berkshire da Snowflake. Snowflake. Sim, não me lembro exatamente qual é o múltiplo de vendas que eles pagaram, mas já foi algo que 100 vezes, 200 vezes. Como é que, e sendo eles bastante analíticos... Eu não sei se eles pagaram isso. Eu acho que ela está a valer isso agora, mas eles devem ter pago menos. Mas... Não, eles iam pagar ao preço do IPO. Se calhar abriu a subir para aí 100% no dia do IPO, mas pronto. Não pagaram 100 vezes, pagaram 50 vezes. Mas como é que avalias? Como é que tu avalias uma empresa SaaS? A Snowflake em particular, eu não sou especialista, nem faço ideia. Mas há algumas métricas que até que, na minha opinião, é mais importante do que os múltiplos tradicionais. Para mim, uma das métricas mais importantes é a Net Retention Value. Ou seja, basicamente é uma métrica que diz-me dos clientes que eu já tenho, ok? Qual é a percentagem de revenue que cresceu, ou que se manteve, ou que diminuiu. Ou seja, se eu conseguir aumentar as vendas aos mesmos clientes ou não, ou se está a diminuir ou a subir. E isto é muito importante porque isto define realmente se o produto é realmente bom ou não, e se os meus clientes estão contentes e se estão a querer não só manter, como aumentar o negócio através da nossa plataforma. E, portanto, agora, esta métrica também tem que ser analisada caso a caso. Porque no caso em particular, por exemplo, da Snowflake, a maior parte dos clientes da Snowflake não são as grandes empresas, são empresas mais pequenas que estão em grande crescimento. E, portanto, por si só, esse net retention já está a crescer porque os próprios clientes estão a crescer muito. E, portanto, essa métrica também tem que ser analisada caso a caso. Mas nós temos o exemplo, por exemplo, da Slack, que até foi comprada agora, que era pela Salesforce, não foi? Sim, que tinha mais esse net retention, que era o net retention chegou a estar superior a 130%. Okay? E a Salesforce tinha clientes, desde pequenos a clientes gigantes. Já havia clientes com mais de 100 mil funcionários. E dentro dos clientes deles, eles aumentavam as vendas em 30% só aos clientes antigos, isto sem contar com clientes novos. E mesmo contando que alguns até, com o churn, que alguns até saíam. Os outros compensavam muitíssimo. Portanto, eles basicamente estavam a crescer. É como se uma empresa tivesse a crescer as vendas em 30% aos mesmos clientes, sem crescer em clientes. Portanto, isto é algo fenomenal se tu fores a pensar em termos de negócio. Quer dizer que os clientes estão completamente satisfeitos com o negócio. Okay? Este é o ponto número 1. Depois o ponto número 2, e que também tem a ver com a tal métrica do price sales, é que a maior parte destes negócios, isto também varia muito negócio para negócio, mas há muitos negócios de SaaS que têm margens altíssimas. E agora é preciso variar. Não é? Uma Slack tem margens superiores, margens brutas superiores a 90 e tal por cento. Okay? Portanto, são margens que são completamente ridículas. Ou uma Shopify, que, apesar de ser um grande negócio, a gross margem é de 60 ou 50, o que é. Não é a mesma coisa. Tu não podes... O dinheiro que uma fatura não é a mesma coisa que o dinheiro que outra fatura. E obviamente que isso tem influência. É assim, se tu pensares que a Slack não é lucrativa porque está a reinvestir todo o dinheiro em sales e em R&D para melhorar o produto, mas que de tudo o que ela fatura, 90 e tal por cento é a margem dela, não é? É o lucro bruto, não é? Epá, é fenomenal e, portanto, se calhar o preço por vendas não é assim tão descabido porque aquilo já é um preço por gross margem também, não é? É uma das cenas excelentes das subscrições, especialmente destas online, é isso, é que a certa altura não lhes custa ter mais um cliente, não lhes custa rigorosamente nada porque eles têm os mesmos engenheiros a melhorar o produto e a criar o produto e tanto faz terem 10 clientes como 200 clientes, o trabalho é quase o mesmo, tem o custo inicial, mas depois o trabalho é quase o mesmo, vamos dizer, ou não aumenta em proporção e depois qualquer cliente que venha a seguir é tudo lucro, como se costuma dizer. E eu acho que não deixa de ser uma das melhores métricas
dependendo de empresa para empresa, usar o price to sales e olhando ao mesmo tempo para o gross margin destas empresas e para a net retention e para o churn rate e para essas coisas todas. Porque são empresas que não capitalizam gastos nenhuns, ou seja, elas não têm lucros porque todo o reinvestimento é expense. E na verdade, tu podes olhar para outras empresas que até apresentam bastantes lucros, mas que se calhar estão a apresentar lucros, estão a capitalizar os reinvestimentos e eles não capitalizam absolutamente nada. Se tu pensar, se elas parassem de reinvestir hoje, ok? Provavelmente não conseguiriam porque deixavam de se tornar competitivas, mas se elas se parassem de reinvestir hoje, se calhar os lucros eram altíssimos. Okay? Elas não têm lucro porque estão a reinvestir tudo para crescer. E enquanto valer a pena crescer, não é? Enquanto tiverem a ganhar clientes, faz todo o sentido. Porque depois este tipo de negócios também é uma espécie de winner takes it all. Portanto, isto são máquinas que estão montadas para continuar eternamente a melhorar o produto e a crescer. Até quase que dominarem o mercado. Obviamente que só uma é que vai dominar o mercado, não é? E portanto, a que dominar o mercado, eu acho que tem capacidade para estar anos e anos e anos a crescer estes valores. E por isso é que, se calhar, alguns price to sales não são ridículos. Porque elas têm grandes margens e se continuarem a crescer, a Select está a crescer a 50% ao ano, não é? Se ela continuar a crescer isto durante 10 anos, não é? Faz todo o sentido. Agora tu dizes assim, e o que é que me garante que cresce? Nada te garante que cresce. Mas há uma questão importante aqui nesta área, que são áreas de winner takes it all. Portanto, apesar da maior parte ir à vida, as que ficarem, ou há de haver algumas, que não têm o tal reverse to the mean, ou pelo menos não vão ter durante muito tempo, porque vão absorver o mercado todo. A Slack é basicamente um chat interno para uma empresa. Sim. E o que vemos nos winners take it all, há networks effects muito grandes. Aqui não me parece, o que é óbvio no Facebook, porque tendo todos os teus amigos lá, não vais procurar um competidor do Facebook, teoricamente. E no caso de uma empresa, tenha o Slack, pode mudar de sistema de comunicação interna e todos os funcionários migram automaticamente para este novo sistema. Tu tens, por acaso, deixa-me só dizer, o Facebook também tem o Workplace, acho que é assim que se chama, que é até o Teams, Microsoft, o Slack foi comprado agora pela Salesforce, e o Facebook Workplace, que ninguém faz ideia que existe, e os gajos nem nunca ouvi muito nas conferências de imprensa da empresa, nunca ouvi os gajos falar muito disso. Eu acho que eles estão tipo assim, em pantofinhas, a fazer a crescer aquilo sem se falar muito. Eu tenho um amigo meu que usa, a empresa dele usa, e nunca vi publicidade ao Workplace da Facebook. Eu acho que eles estão tipo assim a tentar crescer sem falar muito. E do que eu conheço, mais uma vez conheço, não conheço assim tanto, assim é, depois tu tens ali maneiras de partilhar documentos, de conversar com outras pessoas, conversar com empresas clientes, lá está o Network Effects, que estão no Slack ou noutro qualquer, que depois é difícil porque os teus clientes ou os teus fornecedores ou os armazéns para quem vendes ou whatever, está tudo na rede e depois é difícil sair dali. Acho eu que é isso que acontece. No caso do Slack, o Slack criou um conceito que é o Slack Connect, que permite comunicar fora da empresa. Eu sei que a Teams tem graves problemas com isso, eu não sei do Facebook, não sei, mas a Teams tem graves problemas com isso. Até por questões de segurança, né? Porque a informação é confidencial e é difícil de eles estarem a gerir esses flows de informação e a gerir a confidencialidade e a segurança. Mas a Slack conseguiu isso. E se isso vier isto foi implementado, acho que a versão beta acabou agora o ano passado, se isso vier a vingar, tem uma grande network effect dos meus clientes também estão a usar isto, eu comunico com os meus clientes com isto, ou basta alguém comunicar e dizer, vai aí ao Slack, eu vou-te mandar pelo Slack. Como uma comunicação empresarial, como nós temos o WhatsApp de pessoal, as empresas passarem a ter todas a comunicação empresarial, interempresas, ok? Sem ser interno. E para quem entra, muitas vezes a informação hoje em dia está toda em ficheiros, até pode estar no servidor, mas muitas vezes estão conversas, estão coisas, ficheiros passados por e-mail, etc, etc. E parece que quando entra uma pessoa nova para uma empresa, pode eventualmente ir a uma sala, olha, está lá tudo, tem o manual de integração, está lá todos os documentos que precisas, estão todos ali, e ao mesmo tempo que conversas, tens o tutor, o teu superior na sala, eventualmente se tens dúvidas, estás a ler o PDF e ao mesmo tempo a perguntar. Quem usa o Slack, não sei se com os outros também é a mesma coisa,
acho que, e isso foi até o Rob Vinal que ouviu dizer isto, porque era um dos investidores, foi daí que eu soube da Slack, não consegue imaginar o que é viver sem Slack, como hoje tu não consegues imaginar o que é viver sem e-mail. Parece que é mesmo uma coisa que fica ali enraizada e tu não queres sair dali, porque Eles, já trabalhas sempre naquilo. eles próprios dizem que o concorrente da Slack não é o Teams, é o e-mail. Uhum. Eles querem erradicar a troca de e-mails nas empresas, né? E que Como, faz muito. como o WeChat conseguiu na China, porque o pessoal não usava computadores até usar o WeChat nos telefones. Ficou muito mais fácil de esquecerem-se do e-mail. E meninos, eu não vos quero interromper. Desculpa, Diogo, não te esqueças de onde vais. Mas Não, não. quanto tempo é que nós queremos que isto dure? O, o, o Zoom já me avisou, deu-me aqui assim um alerta, não sei se vocês viram também, disse aqui, parabéns, nós deixámos de gastar mais do que os 40 minutos que podes gastar free e ainda não parou de gravar, provavelmente isto um dia, uma hora vai parar de gravar. Eu não Eu sei acho que se eles com o confinamento eles estenderam. Agora, entenderam. Hoje podemos continuar, mas acho que um dia depois também temos que ver a periodicidade com que fazemos esta conversa. Acho que um dia temos que limitar isto, não é? Sim, sim. Já vamos em 1h40 assim, quase, não é? Tu não sei consegues se ver? vês. Que horas é que Não, consigo começamos? ver que são 5h40. Começamos um Ok. pouco depois de Isso é uma falar. coisa que eu não disse. Se resta alguém a ouvir esta conversa, hoje é sábado, dia 30 de janeiro, começámos isto às 4 e qualquer coisa da tarde, são 5h40. Provavelmente, eu não sei, mas acho que vou partilhar isto amanhã, ou se calhar até hoje, não sei, já vejo isto. Mas pronto, continua, Diogo, desculpa. Na boa. Eu ia dizer que agora, não sei se vês o novo também do Bill Buster, que entra no. Eu comecei com 2 horas e 3 São horas duas de horas. entrevista. Pá, tu já conseguiste ouvir algum? Eu já os ouvi, mas às vezes estou distraído, porque estou a ouvir enquanto estou a fazer outras coisas e depois. É demasiado eu- tempo, pá. É, Ele diz, mas não, são entrevistas giras, são conversas pois, interessantes, mas é muito tempo. foi ele que me Acho que há disse, 3 horas. e nós podemos fazer, foi ele que me disse para usar o Skype, eu perguntei-lhe o que é que eles usavam no Aquarius Podcast, usou o Skype, mas depois ele disse-me outro, já agora vou ver se tenho aqui, disse-me outro que depois eu não quis agora porque corremos o risco de da coisa não correr bem, mas já agora digo-vos, Squadcast, não, Riverside FM, e depois também me falou do Mas, Squadcast, não sei, vou ver mas é isso depois com... interessante o boom todo que houve nos podcasts nos últimos. Yeah. Não é? Uma indústria que estava nas ruas da amargura e que de repente, aliás, agora até não sei se já ouviram falar do Clubhouse, é uma startup daquelas lá da Califórnia. Basicamente é outra rede social, mas é uma rede social só de som, em que as pessoas se juntam em salas, não é? E é como se estivessem a falar em conferências, mas só de som, tipo podcasts. Mas podcasts em live, em salas. Tu tens uma sala, crias uma sala, as pessoas juntam-se e tu podes estar a falar, podem ser privadas, podem ser públicas. Eu não sei como é que ele funciona porque só existe para iOS, só existe para, Android, para iPhone e eu tenho um Android, não consigo instalar. Mas acho que aquilo está a ter um furor e já está avaliado em 1 bilhão de dólares lá nos Estados Unidos. É assim uma coisa de outro mundo. O som voltou, não é? A indústria toda do áudio está num boom espetacular. E eu agora tenho milhares de podcasts para ouvir. Opa, depois a certa altura um gajo nem consegue ouvir todos. Porque é Mas não dá, não tanta dá. coisa, não dá. É como os livros e os artigos e epá, eu tenho para aí 30 tabs abertos e nunca dá. Há coisas que ficam ali durante quase um mês. Eh, É preciso focos. É bom, olha, Depois, diz, desculpa. não, ia só dizer que depois uma técnica para ouvir mais rápido é pôr com alguma velocidade. Mas É. depois, pelo menos a mim, retira-me algum prazer estar ali a pensar nas ideias à medida que os intermediantes falam. Portanto, assim, como tudo na vida quase, há um trade-off. Terminamos por aqui, amigos. Mas, Não, espera aí, Diogo, quero continuar, desculpa, não, continua. eu ia dizer, em relação às métricas, que é isso: é o net retention, o churn rate e a margem. E depois cada área é uma área, depende. O SaaS nós metemos tudo no mesmo bolo também, não é? Mas a verdade é que a maior parte delas não tem nada a ver umas com as outras. E depois também há a diferenciação, tens SaaS, software empresarial e software para o público, não é? Também são dois setores completamente diferentes. E pronto, mas na minha opinião, esse reinforcement que hoje em dia esse modelo cria, de estar constantemente a reinvestir,
né? E a melhoria do produto faz com que seja uma máquina de produzir valor. E nem todos os setores têm esse tipo de incentivos no seu modelo de negócio. E é Mas é isso. isso de ir melhorando o produto é espetacular, porque isso só é permitido por causa da cloud. E antigamente tu fazias o CD do Windows, vendias a versão do Windows e depois ainda para mais tu tinhas várias versões do mesmo software, tinhas que ter os teus engenheiros a trabalhar em updates e limpar bugs para várias versões do Windows, porque havia pessoal que tinha o Windows NT, o Windows 95, o Windows 98, e tu agora consegues atualizar toda a gente ao mesmo tempo e não tens que esperar que a pessoa compre o próximo CD no próximo ano para resolver um problema. Portanto, eu estou, por exemplo, uso aqui alguns, para, por exemplo, para fazer o site, que estão constantemente os plugins do WordPress a atualizar, é perfeito, e atualiza o mundo todo, é como, olha, como os carros da Tesla, e os tipos também foram espertos, atualiza para o mundo todo, a toda a hora estás a Mas tens atualizar. tens o revés da medalha. Por exemplo, agora o caso que aconteceu ainda há umas semanas daquela empresa de jogos, CD Red Project, da Polónia, não sei se vocês viram isso. A empresa. Eu não segui muito isso ao início, mas supostamente era um jogo que ia ser o jogo do ano, que era o Cyberpunk 2077. Toda a gente estava à espera do jogo, os trailers fantásticos, e o jogo, quando saiu, estava cheio de bugs. Horrível, não se conseguia jogar aquilo. E basicamente a empresa veio pedir imensas desculpas, a Sony retirou da plataforma e eles disseram que iam fazer agora atualizações ao jogo para remover os bugs e para tornar o jogo apelativo. Mas acho que, porque agora os jogos também têm esse modelo, não é como antigamente, os próprios jogos também estão sempre a sofrer updates, mas acho que o facto de ser um jogo, de estar em constante atualização, fez com que eles lançassem um jogo incompleto. O jogo Foi, acho que estava... ok, não foram maus profissionais ou maus. Exato, Porque podiam ter feito isso também com um jogo que ia em CD, podia ter, ou em disquete, podia ter acontecido a mesma coisa. É verdade, mas normalmente em CD este tipo de coisas nunca iria acontecer, não é? Porque sabes que aquilo está fechado, quando entregas Ok. tem que estar. Uhum. Ou seja, tem tudo a ver com incentivos, mais uma vez. Tens o incentivo a fazer bem à primeira e não depois ir com emendas. Exatamente. E acho que Mas foi um tu- flop e a empresa até está com processo e tudo em tribunal e está muito complicado. E é uma grande empresa de jogos. Maurício, estavas a dizer aqui que foi a cloud que permitiu isto, mas a cloud permitiu que os servidores, que tu, para teres o teu site, não precisasses comprar um servidor. Mas o que permitiu isto, na verdade, pelo menos no meu ponto de vista, foi a internet ser muito mais rápida e conseguires fazer os uploads, os downloads dos jogos e dos updates a uma velocidade mais elevada. Se calhar era isso que eu queria dizer. É isso, é que não precisas, É, não precisas de uma coisa física, a internet é que permitiu isto, tens toda a razão. Pois. Eu fui Sim, mal, sim, na verdade acaba fui por ser mal entendido acaba por ser um mix. Acaba por ser um mix. porque muitas vezes também tens a coisa a correr no browser, software a correr no browser e está na cloud. Portanto, tens toda a razão, eu queria dizer internet. Porque depois o que isso facilitou a cloud foi para os pequenos negócios. Imagina, isso é verdade porque foi a internet que as grandes empresas conseguiam ter as suas infraestruturas. Sim. Mas se fores uma pequena empresa, se calhar não tinhas capacidade para isso. Não é? Sim, não tens capacidade para comprar um servidor só para um site, claro. A origem não sei se vocês conhecem, mas a origem da Amazon Web Services, a forma como eles começaram com a cloud. Foi para resolver um problema interno, acho eu, não é? Sim, exato. Como é óbvio, quando a Amazon só precisa de muita capacidade de servidor, principalmente no Natal. É quando o pessoal faz as compras, não é? A maior parte das compras. Portanto, eles sabiam que tinham um pico no final do ano gigante. E o resto do ano precisavam só para aquelas compras menos sazonais. O que eles se lembraram de fazer é tornar um dos custos principais deles como receita. Porque alugaram o que não precisavam, um excesso de servidor que não precisavam o resto do ano. É genial. Eu achei muito curioso. E só soube disto há pouco tempo. Eles já fazem isto há décadas. Muito giro. Sim. E por isso é que uma empresa que não tem nada a ver com IT, não é? De repente é a maior empresa de infraestruturas do mundo. É uma A coisa necessidade aguça o engenho. É verdade. A cena aqui foi tornar um custo numa receita. É de gênio. É de gênio.
É como aqueles restaurantes que vendem a casca da batata frita, né? Ah, pá, muito bom. Aquilo era lixo e agora é mais faturação. Muito bom, muito bom. Amiguinhos, vamos fechar a loja por hoje. Sim. Eu gostei muito, foi espetacular. Isto, Queres repetir? É para repetir? sim, pá, para mim sim, sem dúvida. Temos de pensar um bocadinho no formato, porque 2 horas vai ser um bocadinho esticado para podemos outras fechar pessoas isto. ouvirem. Mas de um ponto de vista de falarmos entre nós, eu adorei estar aqui descontraídamente a falar sem ter tempo. Uma pessoa agora não pode sair de casa. Né? Exato. Será que Isto- vamos ter, espera aí, se nós ainda tivermos alguém a ouvir-nos, ou a ver-nos, nem sei se ponho isto depois em vídeo, se ponho em algum podcast ou áudio, se calhar sim, que ponha um comentáriozinho, que diga qualquer coisa, não sei, mas que ponha um comentário só para nós vermos se alguém chegou ao fim. Depois isto também dá para ver nos analytics, mas a ver se alguém chegou a esta parte agora, se alguém nos está a ouvir. Bom, é isto, malta, vou fechar, vou parar de gravar